e eu vou deixar a toda a entrada com a Débora, que vai oficialmente, então, abrir a nossa grande festa. Tá todo mundo já com uma taça, um copo, qualquer coisa para a gente brindar no final. Isso é muito importante. Muito importante. Sim, sim. Eu tenho uma taça aqui, tem outra aqui. Olha, papel e lápis todo mundo também já tem, né? Um monte de taça para a gente comemorar. Ótimo, ótimo. Mas é muito importante mesmo. Vocês são unidas, né? Então vamos lá, gente. Já está gravando. Eu vou então colocar. Eu resolvi, eu vou deixar a Débora maior um pouquinho e depois eu deixo a Débora menor aqui na nossa gravação, tá? Aninha, pode tentar gravar por aí também para ver como é que fica. Todo mundo pequenininho. Já está gravando. Ah, joia. Então tá bom. Então, gente, eu vou passar então oficialmente para a Débora. Vocês vão ouvir um pouquinho esse blim, blim, blim. O blim, não tem problema, faz parte, né? Por isso que eu tinha pedido para as pessoas entrarem um pouquinho, mas às vezes a correria do trânsito, às vezes o jantar, as coisas não saem exatamente como a gente quer, e aí a gente tem um pouquinho de paciência com o nosso ouvido para receber as novas amigas e os amigos que estão entrando, tá bom? Sem se irritar muito. Vamos lá. Isso aí. Então, boa noite, boa tarde, né, para outros participantes. Sejam todos muito bem-vindos a esse encontro. Estamos todos muito felizes de ver tanta gente aqui. E eu me chamo Débora Schrapp Moraes, eu sou membro da Câmara de Comércio Brasil-Suíça. E antes da gente começar, eu vou dar alguns avisos aqui. Então, os microfones vão ficar todos desligados. E no decorrer do encontro, aqueles que desejarem fazer alguma pergunta ou se tirar alguma dúvida, pode fazer pelo chat, que a Lívia do Comitê Oxitocinas vai coordenar e vai repassar depois para a gente na hora que a gente abrir para pergunta, tá bom? E todas as dúvidas, na realidade, vão ser esclarecidas, mas como a gente tem um tempo limitado, então algumas respostas vão ser passadas depois por e-mail, tá? Então vamos começar então. E eu gostaria de iniciar ressaltando a importância desse dia 19 de novembro, que foi instituído pela ONU de Nova York em 2014, o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, com o intuito de incentivar e valorizar as mulheres empreendedoras. E segundo a pesquisa do Sebrae de 2018, são mais de 24 mil mulheres empreendedoras do Brasil. E de acordo com as pesquisas da GEM, que é o monitoramento de empreendedorismo global, em 2017, 51% das mulheres estavam empreendendo no mundo. Então, o que essas pesquisas mostram para a gente? Que as mulheres vêm ganhando terreno na área de empreendedorismo e se destacando em diferentes áreas. Então, para comemorar esse dia tão importante, é que a plataforma Oxitocinas, em parceria com o programa Reconectando com a Sua Melhor Versão, da Geisa Borão, junto com a Comissão de Assuntos Econômicos do Conselho de Cidadania da Suíça Romanda e com a Câmara de Comércio Brasil-Suíça, se uniram para levar até você, homem, mulher, empreendedor, esse encontro que tem como objetivo, mais que comunicar, se conectar. Então, vou falar um pouquinho sobre a Câmara, que é a Câmara de Comércio Brasil-Suíça. Ela é chamada Chambre e ela tem apenas 3 anos e a sua sede em Genebra. Ela é uma associação sem fins lucrativos com o objetivo de promover o comércio bilateral. Brasileiros que querem empreender na Suíça e suíços que têm o interesse em desenvolver negócios no Brasil, através de eventos que geram um ambiente propício para aproximar os dois países, seja através de temas como economia, sustentabilidade, saúde, tecnologia, inovação, enfim, tudo que possa ser compartilhado para o crescimento dos dois países. E entre vários eventos organizados pela Chambre, eu vou destacar o Doing Business in Brazil,
O primeiro deles é a Fintech e Inclusão Social, que contou com a presença do Banco da Maré, do Rio de Janeiro, e especialistas em fintechs, tanto da Suíça quanto do Brasil. O outro evento foi o Health Tech Oportunidades e Desafios, com a presença de representantes da Fundação Fiocruz, autoridades suíças e empreendedores relacionados à área de saúde e tecnologia. Eventos como esses, eles criam oportunidades de ampliar a rede de contatos, o networking, a troca de informação, enfim, a comunicação e conexão entre empresas e empreendedores brasileiros e suíços. O Business Happy Hour é um evento social que acontece mensalmente. Ele é aberto a todos os interessados em conhecer a Chambre. É um momento de descontração, de bate-papo, num local mais que especial em Genebra, o restaurante Le Boteco. No entanto, a crise do Covid tem limitado essas atividades presenciais, que no momento estão suspensas. Mas outros eventos já estão sendo organizados e esperamos que vocês possam participar e acompanhar as próximas atividades. Através desses eventos, pretende-se dar uma maior visibilidade aos membros da Câmara e seus negócios, conectar os associados às autoridades locais, assim como especialistas que possam ajudar o micro e pequeno empreendedor. A Chambre, na sua organização interna, ela funciona através de vários grupos de trabalho, são os GTs. Então, tem o GT de comunicação, GT de eventos, GT jurídico e tantos outros. E onde o associado e voluntários contribuem com as suas ideias, contatos e competências individuais. Então, para o nosso trabalho, para acompanhar esse trabalho e saber mais sobre a Câmara, sobre o seu funcionamento e como você poderá participar, é só entrar no site chambre.org. A Chambre está aberta ao diálogo, a sugestões, a ideias inovadoras. Queremos nos conectar com o micro e pequeno empreendedor, apoiando em suas necessidades. Convidamos todos a se juntarem a nós, contribuindo para o crescimento da Câmara, adicionando maior valor aos nossos associados e à comunidade em geral. Então, agora eu vou passar a palavra para a Janaína. É sua vez, Janaína. Obrigada a todos. Boa noite a todos, boa tarde. Meu nome é Janaína Vettori, eu faço parte do comitê da Oxitocinas. E dando sequência no nosso bate-papo de hoje sobre mais que comunicar, precisamos nos conectar. Temos agora a nossa querida amiga Geisa Mourão, que vai falar sobre conhecendo caminhos de conexão para melhorar sua vida e seus negócios. A Geisa é empreendedora social, atuando há mais de 30 anos, com comunicação e conexão. Ela é facilitadora da mentoria online Reconectando, idealizadora da plataforma colaborativa Oxitocinas para mulheres que se reinventam. Ela é certificada em coaching internacional pela IPEC, Institute for Professional Excellence in Coaching, desde 2010. Boa noite, Geisa, seja muito bem-vinda. Obrigada, Jana. Deixa eu colocar aqui, peraí. Pronto, agora eu fiquei um pouquinho maior. Eu vou começar a contar um pouquinho a história da Maria. Vocês sabem como é que eu gosto de contar as histórias da Maria. Era uma vez uma Maria, nos seus 9, 10 anos. Essa Maria, ela adorava conhecer pessoas, ela adorava se comunicar, ela adorava conhecer histórias. E ela tinha um modo um pouquinho peculiar de estudar. Todo final de tarde, ela morava num bairro simples no interior do Rio, que era uma montanha, né? Era um morro, e ela subia na laje da casa dos pais e via o pôr do sol, o final do dia, tipo meio que riscado no céu, da cor da minha blusa, e ela ficava imaginando que era como se a cortina do dia estivesse se fechando. Ela adorava estudar comunicação e expressão, falando em voz alta, e ela imaginava dando aulas. Algumas vezes ela era Glória Maria, outras vezes ela era Marília Gabriela.
às vezes ela cansava de uma, ela ia para outra. Então o sonho dela sempre foi ter uma grande comunicadora como essas duas musas inspiradoras. A cabeça daquela criança isso de ser uma grande comunicadora, né? Gente, quem tiver com o microfone aberto, fecha pra gente para ficar mais prazeroso no final da gravação. Alguém deve estar com o microfone aberto aí, marca um xizinho em cima, você clica em cima do microfone e aí fecha. Aí o barulho fica melhor, tá bom? Obrigada. Bem, deixa eu voltar para Maria. Então, Maria adorava então estudar, falando sozinha, imaginando ser a Marília Gabriela ou a Glória Maria. A Maria foi seguindo a vida dela e ela foi convidada para declamar um poema numa festa de final de ano na escola, que seria numa igreja, com mais ou menos umas 500 a 600 estudantes, e ela estava tão entusiasmada, e ela leu, nem tinha que memorizar, era mais para treinar a leitura. Chegou o grande dia da Maria. A Maria foi declamar o poema. Só que vocês não imaginam o que aconteceu. A Maria estava tão nervosa, mas tão nervosa, que o coração da Maria parecia que ia sair pela boca. As palavras pareciam que eram pedras paradas aqui e não saíam. A Maria teve uma crise de ansiedade e pela primeira vez ela viu que ela estava gaguejando, ela não conseguia falar. Para ela conseguir falar, quem já teve crises de gagueira, ou para quem conhece, a gente falando de comunicação, quem tem problemas, tem disfunção na fala como a gagueira, às vezes para falar, você precisa meio que dar um impulso, parece que aí o ar vai e você vai. Então ela ficava meio que chutando o chão. Era uma cena bem triste de ver, as pessoas até se constrangiam por ela. Maria chegou em casa no final e a mãe, filha, como é que foi o teu poema? Ah, foi tudo bem. E a irmã da Maria, que tinha 2 anos, era 2 anos mais nova, falou assim, nossa, a Maria quase derrubou a igreja. Enfim, a Maria seguiu a sua vida, tentando se entender um pouquinho melhor. Ela começou a perceber que quando ela respirava mais profundo, ela perdia a gagueira, ela conseguia falar. Ela começou a tentar entender melhor como é que ela poderia se comunicar com outras pessoas sem ter nenhum constrangimento. A Maria cresceu, a Maria hoje está com 51 anos e essa Maria sou eu. E aí você deve estar pensando, mas o que tem a ver essa história? Eu não quero ser Marília Gabriela, eu não quero ser Glória Maria, eu não quero ser ninguém, eu quero male melhorar um pouquinho a minha comunicação e conhecer algumas técnicas. Você pode não querer ser uma Marília Gabriela, uma Glória Maria, mas se a gente for extremamente sincera com a gente mesma, a gente vai identificar algumas situações nas nossas vidas que quando a gente se comunicou lá atrás, poderia ter tido um resultado muito diferente se eu tivesse me comunicado de uma forma diferente. Então, como todo o trabalho de empoderamento feminino, a gente não fica olhando lá para trás, a gente não chora pelo leite derramado, o que a gente vai estar fazendo aqui hoje é dividindo técnicas e ferramentas estratégicas e revolucionárias para que você possa melhorar toda a sua comunicação e para que você possa se conectar com as pessoas que estão no seu negócio, com o seu cliente, com o seu parceiro, com a sua parceira, com seus fornecedores. É isso que a gente vai estar aprendendo aqui hoje. E nesse meio, gente, aqui não tem verdade, né? Porque eu posso trazer para vocês algumas pesquisas científicas, inclusive tudo que a gente vai estar conversando aqui. Tudo não. Tudo é baseado na minha experiência desses 30, 40 anos na comunicação e tem muita coisa do livro O Poder do Hábito, do Charles Duhigg e de um outro livro muito especial também sobre comunicação chamado Conversational Intelligence, que é da Judy Glaser. Eu não sei se esse livro tem disponível em português, mas eu depois vou mandar para vocês o nome dessa bibliografia para quem quiser aprofundar um pouquinho mais. Então, vai ser a minha experiência e o meu jeito de ver as coisas. Pode ser que faça sentido para você, pode ser que não faça sentido. O que eu pediria para cada uma de vocês é o seguinte, que a gente se abrisse para possíveis possibilidades. Então, de repente, se tiver alguma dica dessas 3 ferramentas estratégicas e revolucionárias que a gente vai conversar, se tiver uma que você fale assim, nossa, eu vou tentar.
O meu objetivo junto a você é que você teste, é que você pelo menos se coloque na posição de testar para ver se funciona ou não funciona com você, tá bom? Então, o único compromisso aqui essa é a minha verdade, essa é a minha experiência e o que eu gostaria que você testasse. Se fizer sentido, você me conta. Se não fizer, você me conta também. Então, vamos lá. Outra coisa que é importante antes da gente começar. Todo mundo já está com seu copo de vinho, de água aqui. Vamos imaginar que nós estamos todas numa grande roda. Todas numa grande roda, como se a gente estivesse sentada uma do ladinho da outra numa grande roda, numa grande festa. Eu vim até, deixa eu ver se dá para mostrar. Vocês conseguem? Ó, até de saltinho eu estou aqui porque eu estou preparada para uma festa. É a festa de estar com você. Quando eu compartilhar alguma coisa que faça sentido para você e que você se sinta, nossa, parece que ela está me conhecendo, está falando comigo. Eu gostaria que você me fizesse um favor, que você fizesse assim, com as mãos. Sabe quando a gente escuta alguém do nosso lado na festa e fala assim, nossa, é isso mesmo. Como não dá para a gente fazer isso aqui, o que eu pediria é, se alguma coisa que for compartilhado na hora que eu estiver falando, se fizer sentido para você aqui dentro, faz assim com as mãos. Ninguém vai te ver, só eu vou te ver. Quer dizer, ninguém vai te ver não, né? As outras pessoas vão te ver depois que a gente gravar e que a gente... Mas enfim, você vai estar mostrando para mim que o que eu estou falando está ecoando dentro de você. E aí a gente começa com uma conexão, tá bom? Todo mundo entendeu mais ou menos isso? Faz só assim para mim, joia, tá? Então assim, eu vou ficar, ó... entendendo que vocês estão, pelo menos... tentando perceber o que eu estou passando para vocês. Então, vamos lá. Vamos falar, então, sobre as 3 ferramentas estratégicas e revolucionárias da comunicação. Só que antes, eu vou pedir licença para explicar uma coisinha básica. Deixa eu ver o nosso tempo aqui. Uma coisinha bem básica para vocês. Nós, como seres humanos, nós somos seres sociais e a gente precisa se sentir apreciado. Eu preciso sentir que o outro... ele não precisa nem gostar de mim, mas que eu sou respeitado. E como seres sociais, na nossa comunicação, a gente pode acionar 2 caminhos no outro. O primeiro caminho, ele está muito ligado a um botão. Vamos imaginar um botão aqui na gente, bem aqui no nosso córtex pré-frontal, aqui no nosso cérebro. É como se fosse um botão. Esse botão, ele se liga com a nossa área das nossas emoções, que são das nossas emoções mais positivas, que são as oxitocinas, as endorfinas, mas principalmente as oxitocinas, e elas fazem um contato direto com o nosso coração. Quando você encontra alguém que você sente que a pessoa te respeita, que a pessoa te admira, até o teu coração ele bate em frequência diferente. Então, o nosso objetivo aqui é que todas nós saiamos daqui acionando esse botão em todos os nossos interlocutores, que sejam os nossos clientes, que sejam os nossos parceiros, que sejam os amigos, os filhos, todos, a família. O que a gente quer é acionar esse botão aqui, para a gente se conectar com as emoções positivas e até o coração bater de um jeito mais tranquilo e prazeroso. É isso que a gente quer. Porém, o que acontece é que nós também temos um outro botão. Esse botão, ele está muito ligado ao nosso cérebro mais primitivo, que está ligado àquele modo de sobrevivência. É aquilo que mais nos aproxima dos nossos amigos ancestrais. A gente se coloca no modo da sobrevivência. Sabe aquela tensão? E essa tensão, quando ela é acionada por esse botão, ela gera o cortisol, que é o hormônio do estresse. Aí ferrou. Quando eu aciono no outro esse botão do estresse, o outro não vai inteiro. Ele vai assim, perigo, perigo, perigo. Quem é que lembra de um seriado chamado, acho que era Buck Rogers? Eu pesquisei na internet, acho que era de 78. A coisa boa da gente ter 51 anos que a gente tem história para contar, né? O Buck Rogers tinha um robozinho que ele ficava, quando ele via perigo no espaço, ele ficava perigo, 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 perigo. Aqui,
nós, como seres humanos, é a mesma coisa. Quando eu estou numa situação que eu não estou me sentindo confiante no outro, eu não estou sentindo que é uma coisa verdadeira, eu logo aciono esse botão do estresse. E não é nada consciente, é uma coisa automática. Então, por que eu estou contando tudo isso? Porque antes da gente conhecer as três estratégias revolucionárias da comunicação, para que você acione esse botão aqui, o botão das oxitocinas e do bem-estar e da confiança, tá bom? Fecha parênteses. Vamos agora para as nossas 3 ferramentas. Até agora tudo bem, gente? Tudo bem até agora? Joia, tá. As 3 ferramentas estratégicas e revolucionárias, para que você possa criar uma conexão muito mais amorosa, muito mais verdadeira com todos ao seu redor. Primeira ferramenta. A primeira ferramenta, ela crie um rapport. O que é criar um rapport? Para quem não é da área comercial, eu vou falar um pouquinho do conceito da palavra rapport. A palavra rapport, ela significa rapporter, que é trazer de volta. Trazer de volta, na área comercial, o conceito de rapport, os bons vendedores na década de 70 começaram a perceber, tinham algumas pesquisas, que quando os bons vendedores vendiam muito e eram observados, eles meio que faziam um espelho do cliente. Se você está conversando com alguém, a pessoa coçava a cabeça, ele automaticamente espelhava esse movimento e também fazia. Para o nosso cérebro, era como se, nossa, essa pessoa é muito parecida comigo. Então, era como se os 2 mundos se juntassem. Isso é criar o rapport. Então, mais do que a comunicação, o outro começava a perceber que eu estava me conectando, mas é uma coisa muito no subconsciente. A comunicação, o que é? Você compartilhar a sua mensagem. Vem do latim comunicare, você compartilhar a tua mensagem, você tornar comum a tua mensagem. E o que é conexão? É você se ligar no outro, é você se conectar. Então, comunicar é eu passar a minha mensagem. Conectar é eu me ligar no outro. Hoje em dia, só para a gente se conectar com o outro, só de eu começar a meio que utilizar essa técnica de criar esse rapport de movimentos assim, é muito pouco. Por quê? Porque hoje, com o volume de informações e o volume de... o estresse da vida moderna, a gente acaba se perdendo. Então, mais do que só comunicar, eu preciso me conectar. Por isso que criar o rapport só com repetir um pouco os movimentos do outro é pouco. O que eu fui percebendo e desenvolvendo com profissionais da área de comunicação? Quando você entra em contato com alguém e você tem alguma coisa que você admire naquela pessoa, mesmo que essa pessoa ela seja uma pessoa um pouco mais difícil e ela não exerça essa habilidade com você mesma, quando ela não exerce essa habilidade com você mesma, mas você sabe que essa pessoa tem uma qualidade X, tenta se apegar nessa qualidade para que você tente admirar alguma coisa da pessoa que você quer fazer o rapport. Deixa eu dar uma explicação mais clara aqui, né? Porque mais do que comunicar, mais do que levar a mensagem, a gente quer o quê? A gente quer se ligar no outro. Eu lembro que quando eu estava começando em vendas, tinha um gerente onde eu trabalhava, eu sentia que ele não tinha muita simpatia por mim. Ele me achava competente, mas ele achava que eu era meio peixinho do diretor, porque foi o outro que me contratou. Sabe aquelas coisas de grandes empresas? E eu me lembro que até quando eu chegava perto dele, o meu coração batia diferente. Não é porque eu estava apaixonada por ele, não. É porque eu não me sentia bem do lado dele. Era uma coisa física. Só que ele tinha uma característica que sempre me chamou a atenção. Às vezes eu datilografava numa máquina elétrica e ficava escutando ele falar ao telefone. Ele falava de uma maneira com o cliente ligava chorando, resmungando, gritando, querendo devolver os computadores que nós havíamos vendido. Ele parava, ele respirava, ele primeiro acalmava o cliente e depois ele envolvia o cliente explicando, olha, aconteceu tal e tal coisa, e ele sempre resolvia. Quando eu
comecei a perceber que ele tinha essa habilidade de comunicação, eu falei assim, nossa, eu posso não gostar dele, mas eu quero aprender com ele essa habilidade eu quero desenvolver em mim. E aí eu comecei a melhorar a minha comunicação com ele. Não só a minha comunicação, mas também a minha conexão. Por quê? Porque eu criei um rapport mais verdadeiro. Eu criei um rapport onde eu consegui entrar um pouquinho mais no mundo dele. Então, isso é criar o rapport. Tá fazendo mais ou menos sentido, gente? Um pouquinho? Joia. Vamos para a segunda ferramenta estratégica. O primeiro é criar o rapport. É você tentar encontrar o melhor do outro, admirar esse melhor e fazer essa base, essa habilidade como uma alavanca para a sua comunicação e para a sua conexão com o outro. A segunda ferramenta estratégica e revolucionária, ela é: esteja presente, escute ativamente. Quantas e quantas pessoas você já conversou e você está olhando no olho da pessoa e a pessoa diz, só um minutinho, a pessoa está lá olhando o celular. Alguém já viveu isso? Só um minuto. Ou então a pessoa... Ótimo, ótimo, ótimo. Ou então a pessoa está conversando com você, mas o olho dela, o olhar está tão direto, assim, está tão vidrado que você tem certeza que ele ou ela está em qualquer lugar do mundo, em Platão, em Marte, menos ali conversando com você. Alguém já vivenciou isso? Eu já vivenciei várias vezes. E o que a gente sente quando a gente está conversando com alguém que a gente sente que a gente não é importante, que a minha mensagem não é importante? Eu também, olha o que eu aciono, aquele meu botãozinho do estresse. Essa pessoa, eu não posso me entregar, eu não posso estar inteira com ela porque ela não está prestando atenção. É uma coisa tão automática e inconsciente que a gente não percebe. Por isso que com algumas pessoas... Ai, que delícia! Que gostoso falar com a Débora! Que gostoso falar com a Janaína! Nossa, mas quando eu falo com a Geisa, me dá um buraco no estômago, me dá uma coisa estranha. Espero que não, né? Mas assim, cada pessoa a gente tem uma experiência. Então, nada disso é consciente. O que a gente está fazendo agora é trazer para o nosso consciente, para que a gente possa educar melhor o nosso córtex pré-frontal. Para quê? Para ele acionar aquele botãozinho da oxitocinas, para se ligar com o coração e se ligar com essa parte da frente do nosso cérebro. Gente, um parênteses, tem um workshop que a Judy Glaser, que é essa autora, tem alguém com o fone aberto, se puder abaixar se puder desligar o fone, diminui o nosso eco. Obrigada, querida, obrigada. A doutora Judy Glaser, ela é antropóloga e ela fez um workshop que está disponível no YouTube. Ela fez um workshop de mais ou menos 1h10 na Fundação Melinda e Bill Gates, falando sobre essa ligação das palavras ligadas ao nosso córtex pré-frontal, a nossa região das emoções e o nosso coração. Como é que isso muda a nossa energia? Porque na nossa comunicação, e é isso que ela prova através das pesquisas dela, a comunicação em si, 7% são palavras. Isso é bom anotar se você tiver a fim de estudar um pouquinho mais. 38% é o nosso tom de voz. Será que eu estou falando muito rápido e muito alto? Ou será que eu falo mais tranquilo, falo mais baixo? 38% é o tom de voz e 55% é a maneira com que você se movimenta, são seus gestos corporais e também a energia que você coloca por detrás das palavras. Então, quem quiser aprofundar um pouquinho, tem esse workshop no YouTube disponível, ele está em inglês. Se alguém quiser se voluntariar para nos ajudar para fazer uma tradução, ia ser bem legal para o nosso público que não tem uma fluência no inglês, tá bom? Então, vamos voltar aqui. A nossa segunda ferramenta estratégica e revolucionária é justamente essa. Escute ativamente, esteja presente. Quando você estiver conversando com alguém, não fica imaginando qual vai ser a sua brilhante resposta depois. Por quem é aqui que já passou por situações que enquanto a pessoa fala, a gente está tão preocupado,
tão preocupada em criar uma boa resposta, em se mostrar inteligente e se mostrar que eu sei das coisas, que eu até me perco na ligação com o outro. Quem é que já vivenciou isso? Eu, várias vezes. Quando eu me pego nisso, opa, deixa eu voltar. Opa, aquela lista de supermercado que eu tenho que fazer, depois eu penso nisso. Aquele artigo que eu tenho que escrever, depois eu penso nisso, porque essa pessoa é única, esse momento é único e eu quero estar inteira. Então, a gente pode se treinar para isso. Terceira ferramenta estratégica revolucionária. Vocês devem estar pensando assim, não tem nada de revolucionário nisso. É verdade, talvez não tenha nada de revolucionário na simplicidade dessas ferramentas. Mas quantas de nós aqui já aplica conscientemente essas ferramentas no seu negócio, na sua vida pessoal, para engajar os teus filhos, para engajar os teus funcionários, para engajar os seus membros da equipe? Eu diria que muito poucas de nós. Né? Só que isso é um treinamento. Como o músculo do braço que a gente quer ficar para a gente dar o tchauzinho bonito, ou então da barriga, a gente também pode treinar o nosso córtex pré-frontal para acionar o nosso sistema límbico lá, onde tem as nossas emoções, para chegar no coração, para que eu possa produzir oxitocinas e eu me conecte com o outro, utilizando essas três ferramentas. A primeira, criando rapport, encontrando a melhor característica do outro. A segunda, escutando ativamente. E a terceira e última, mas não menos importante, dê o seu melhor. Antes de qualquer interação, antes de qualquer encontro, seja com a faxineira que vai te ajudar, que é o teu braço direito em casa, seja com a caixa do supermercado do Migros ou do eu ia falar do Vons. O Vons é da rede americana. Do Migros ou do... Gente, me sumiu. Olha. Do Coop, obrigada. Me veio a rede que eu ia sempre. Do Coop ou do Migros. Antes de você interagir com qualquer pessoa, que seja com o teu jardineiro, que seja com o presidente da sua empresa, que seja com a tua funcionária, que seja com o teu cliente, aquele cliente mais difícil, tenha a intenção clara de você dar o seu melhor. Vai se preparando, nossa, essa pessoa é mais difícil, essa pessoa é tóxica. E agora a gente tem tantos rótulos, né? Quanto mais a gente diminuir os nossos rótulos, mais a gente diminui os nossos julgamentos. Então, as palavras da moda agora é tóxico, é narcisista. Então, assim, se você convive com pessoas que tenham características nesse momento de toxicidade ou de narcisismo, já vá preparada antes, tentando ver a sua melhor parte para você se conectar. Porque aí você não vai acionar, antes de encontrar com essa pessoa, o botãozinho lá do estresse, que é o do cortisol, que gera doenças, que gera celulite, que gera rugas. O que você vai acionar são as tuas oxitocinas. Claro que não vai ser um turbilhão, como se você fosse encontrar uma amiga querida, mas você já vai se preparando com a intenção de tentar encontrar esse melhor dessa pessoa. Então, para nós resumirmos tudo e eu passar a bola para ver as tuas dúvidas, o que você está achando disso tudo se a gente quer realmente acionar o botão da conexão para que nós possamos produzir mais oxitocinas e a gente pegue o outro e a outra para também se ligar no mundo dele, se conectar, não só compartilhar a nossa mensagem, o nosso produto, os nossos serviços, mas para que eu entenda de verdade o outro e que ele também crie uma empatia comigo. As 3 principais ferramentas estratégicas e revolucionárias, que são simples, mas que poucas vezes a gente usa, são criar o rapport, tentar descobrir o melhor do outro e se apegar nisso, escutar ativamente, esteja presente, julgue menos. E a terceira, dê o seu melhor. E nesse caminho, gente, de criar essa comunicação mais profunda, que vai resultar em conexões, né? Nesse caminho da gente criar uma comunicação diferente, que vai gerar conexões mais profundas,
Esse caminho pode ficar muito mais leve, muito mais gostoso, se a gente também procura se conhecer um pouquinho melhor. Sabe por quê? Porque o autoconhecimento, ele é libertador e ele também é gerador de riquezas. O autoconhecimento, ele é libertador e ele é gerador de riquezas em todas as áreas das nossas vidas. Então, o meu objetivo hoje, junto a você aí que está me escutando e que vai nos escutar depois, é que a gente possa se autoconhecer mais, que a gente possa produzir diferentes riquezas em áreas diferentes das nossas vidas. Espero que tenha feito sentido para você. E agora a gente vai abrir um pouquinho. Eu vou voltar a ficar pequenininha aqui, que nem vocês. Espera aí. Pronto. Fez sentido, gente? Para vocês? Opa! Falamos dos caminhos estratégicos revolucionários. E no fundo, não tem nada de revolucionário. É o que a gente já sabe, mas que a gente não põe em prática. O que a gente pode fazer aqui, o que é exercitar esses nossos músculos para a gente melhorar a nossa comunicação. Então, obrigada. Livinha, deixo com você, se tiver algum... Se você quiser... Pessoa, eu não sei se você recebeu perguntas ou comentários, Lívia. Sim, recebi sim. Da Lucilene Lisboa, ela perguntou qual é o nome da antropóloga. Tá. Lu, ela chama-se Judy Glaser e ela escreveu o livro Conversational Intelligence. Eu não vou escrever aqui no chat, mas amanhã vocês vão receber um e-mail e todas essas referências bibliográficas que eu passei, tanto do O Poder do Hábito como Conversational Intelligence, eu vou passar para vocês, tá? E vou passar o link também desse workshop que ela fez na Fundação Melinda e Bill Gates, que é uma graça, dá toda uma... Me deixa até mais tranquila para falar num evento que não são só para mulheres, mas para homens também. Quando a gente vai para o mundo corporativo, quando a gente fala sobre a palavra energia, parece meio frufru, não tem nada de frufru. A neurociência está comprovando que nós podemos mudar o nosso ambiente, a gente pode se conectar de uma outra maneira, de uma maneira mais consciente e que a gente produz uma energia. Então, isso é maravilhoso. Quando eu assisti esse workshop na Fundação Melinda e Bill Gates, eu falei assim, agora vou jogar minha vergonha no lixo, eu vou falar tudo que eu achar que é verdade, sem ficar preocupadas com críticas, porque a gente tem um embasamento. Tá bom, Lu? Obrigada por ter colocado. Por enquanto é só. Nossa, gente, alguém tem algum comentário? Alguma coisa fez sentido para vocês ou não fez? Ou foi muito blá, blá, blá? Olha, apareceu mais uma. Agora a Ana Paula Rovina, ela pergunta alguma dica para colocar isso tudo em prática sem tremer ou gaguejar demais? Ana, excelente pergunta. E todas as vezes que a gente está no Zoom ou que está em palestra e que alguém faz uma pergunta inteligente, a pergunta inteligente é aquela pergunta mais difícil, né? Aí quem está liderando fala, nossa, muito boa pergunta. E é boa pergunta de verdade. Tudo isso é novo. E tudo que é novo, na verdade é novo porque a gente não está acostumado a praticar. E todo novo hábito, agora eu estou olhando para você, e todo novo hábito, ele requer muita paciência. Quando você for interagir com uma pessoa que não seja eu sei que você gosta de mim, então eu espero que seja tudo bem na nossa interação, mas assim, vai que seja uma pessoa um pouco mais difícil, ou então aquele teu aluno que atrasa. Como você trabalha via internet, gente, para quem não conhece, a Ana é professora de francês. Olha aí, isso não é jabá, não. Isso é divulgação de empreendedoras e é isso que a gente faz aqui. A Ana dá aula de francês. Então, vamos supor que você tem alguns alunos que não estão tão acostumados com essa coisa de horário. No Brasil, a gente tem uma cultura diferente de horários do que aqui, né? Mas quem trabalha na internet sabe quão é importante o horário. É tudo marcadinho. Então, um atraso de um vai desencadear o atraso de todos. Como é que eu vou educar o meu aluno para isso? Primeiro, respira fundo. Respira fundo. Respira fundo. Tenta acionar o que você tem de melhor, Ana. E aí eu até te dou uma cola. Tenta acionar na tua perseverança.
Porque você é uma mulher extremamente perseverante. Fala assim, não, eu sou perseverante, eu não vou acionar o meu cortisol, porque eu sei que quando eu aciono o meu cortisol, pode dar uma coisa ruim. Então, assim, eu vou acionar o meu melhor. Então, respira fundo e vai em frente. E, aliás, eu vou até parabenizar a Ana aqui. Ana, eu posso contar da novidade que a gente vai ter amanhã? Posso? Tá. Pode. Gente, uma das coisas mais gostosas do trabalho em grupo entre mulheres não é o que a gente faz aqui na frente de todo mundo. Para mim, é o que a gente faz nos bastidores. É como que uma ajuda a outra nos bastidores. Então, eu aprendo demais com toda a organização financeira da Lívia. Eu aprendo demais com a perseverança da Ana. E espero que as meninas aprendam com alguma coisinha boa que eu também tenha. Enfim, uma vai aprendendo com as coisas boas da outra. Eu aprendo demais com o entusiasmo da Thay. Né? Assim, Thay, vamos lá, Thay, vamos lá. E a Ana... A gente está juntas mais ou menos no grupo o quê? Uns 2, 3 anos, Ana? 3 anos? A Ana Rovina, acho que é uns 3 anos. Travou um pouquinho a Ana. E a Ana sempre teve temor danado de fazer vídeos. E nós, como empreendedoras, hoje, mais do que nunca, a comunicação ela vai ser 110% através de vídeos. Nós queiramos ou nós não queiramos. Seja você advogada, seja você esteticista, seja você presidente de empresa, o vídeo é importante. E quem é que não tem vergonha de fazer vídeo? Quem tem vergonha de fazer vídeo, levanta a mão aí. Só eu tenho vergonha? Porque eu tenho vergonha de fazer vídeo. Tenho mesmo. Tá falando, cara de pau. Você não tem vergonha? Eu tenho vergonha. Só que a Ana... Você faz 3 por dia. Então, eu faço 3, 2 por dia, então hoje eu já estou muito mais confortável. E a Ana sempre teve também muita vergonha de fazer vídeo, né? E eu pedi para a Ana preparar o nosso Papo Oxitocinas de amanhã para falar sobre o porquê que é importante a gente estudar uma segunda, terceira língua. Por que estudar uma língua? E a Ana, não sei não. E ela gravou um vídeo maravilhoso que a gente vai postar amanhã no nosso Papo Oxitocinas. E hoje... Dia 19 de novembro, Dia do Empreendedorismo Feminino mundialmente comemorado. Eu recebi o vídeo da Ana. Aninha, por isso que para mim foi um presente. Foi um presente porque eu pude acompanhar todo o seu crescimento. Então, o que eu pediria para vocês é que a gente aplauda a Ana assim, olha. Vamos aplaudir a Ana para a Ana ver que, assim... E amanhã a gente vai acompanhar o Papo Oxitocinas da Ana. Então, é isso. É você exercitar... Concluindo a pergunta, né? A resposta é você exercitar, encontrando o teu melhor, eu vou ser perseverante e eu vou estar continuando. Respondi, Ana, mais ou menos? Tá. Então, Geisa, como a gente ainda tem mais um minutinho aí, nós temos a última pergunta da Luana Petulá. Qual é o melhor tom de voz para falar em público ou para falar diretamente com o cliente? Tá. Luana... Infelizmente, não existe receitas de bolo, né? Mas existem algumas pesquisas que mostram... na verdade, não é nem só um tom de voz, você pode variar o seu tom de voz. Mas algumas pesquisas mostram, principalmente relacionadas a políticos, que a gente tende a confiar mais naqueles políticos que têm uma voz um pouco mais suave e um pouco mais baixa. E quando eu li isso, eu me tive vontade de me matar, porque eu percebo que quando eu vou me entusiasmando, a Thay tá rindo porque... porque ela também é assim, né, Thay? Eu vou me entusiasmando, eu vou aumentando a minha voz. Ainda bem que eu tenho alguém muito especial em casa, que é meu marido, que é uma pessoa linda, maravilhosa, extremamente crítica. Quando eu não estou muito no meu centro... Eu falo com ele, hoje nada de feedbacks para mim, nada, não estou preparada. Mas geralmente ele me dá uns feedbacks, então às vezes ele fala, Geisa, fala um pouquinho mais baixo. Então hoje, eu até depois quero perguntar para vocês se eu consegui falar um pouquinho mais baixo ou se eu fiquei muito estridente. Porque eu não quero ficar muito estridente, eu quero falar um pouco mais baixo para que, como se você estivesse bem pertinho de mim. Luana, espero que eu tenha respondido o que você perguntou e tem um TED Talks maravilhoso com um coach de voz. Deixa eu anotar que esse eu não tinha pensado em passar para vocês. Eu não sei se tem legenda em português esse, porque
Eu não sei se todas conhecem a plataforma TED Talks. A plataforma, quem não conhece a plataforma TED Talks, mexe as mãos para mim. Joia, tá. Então eu vou explicar o que é a plataforma TED Talks, bem rapidinho. É uma plataforma que já tem mais ou menos acho que uns 30 anos, que são palestras virtuais. Começou basicamente só com a área de tecnologia, então era só Bill Gates que ia, o Steve Jobs da informática, da Apple, e hoje o TED Talk se espalhou de uma maneira maravilhosa, são boas ideias que merecem ser espalhadas pelo mundo. Então você tem psicólogos, você tem advogados, você tem neurocientistas, você tem pessoas de comunidade, você tem gente graduada, gente sem graduação, você tem conteúdo de valor. E uma das inspirações para a criação da nossa Oxitocinas, lá em 2009, eu via o TED Talks e falava assim, um dia a gente vai criar uma plataforma para levar mulheres de diferentes áreas para fazer isso daí. Então, o TED Talks, para mim, é a minha grande inspiração. Eu também vou disponibilizar uma palestra de 20 minutos de um coach de voz. Então, ele ensina a falar, ele dá algumas dicas sobre o timbre, sobre a velocidade, que pode te ajudar bastante, pode ajudar não só você, Luana, mas a todas nós. Obrigada por ter feito essa pergunta, que ela realmente é bem importante, tá bom? Estou marcando aqui TED Talks. Então é isso. Depois a Geisa vai responder essas perguntas, né? Agora eu passo a voz para a Tayane. Obrigada, Geisa. Obrigada, gente. Obrigada. Olá, boa noite. Meu nome é Tayane, eu sou colaboradora da plataforma Oxitocinas e vou apresentar nossa segunda convidada dessa noite, que é a Silvana Cassini Pedrosa, que vai estar falando sobre como ampliar sua rede de contatos e atrair mais clientes. Importantíssimo para nós empreendedores também, né? A Silvana é analista de sistemas com especialização em logística e comércio internacional. Atuou como diretora do Sistema Nacional de Emprego e fundadora do Fórum de Negócios do Estado do Espírito Santo. Atualmente, coordenadora da Comissão de Assuntos Econômicos do Conselho de Cidadania da Suíça Romanda. Silvana, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Tayane, obrigada pela apresentação. Boa noite a todas vocês. E ao Monsieur também, que está presente, é uma honra a gente ter um homem presente num evento tão maravilhoso, né? Nesse encontro que eu conheci a Geisa há pouco tempo. E, assim, foi um presente que Deus me deu. E a partir delas eu conheci praticamente quase todas vocês. Estou conhecendo todas vocês hoje, né? Eu gostaria de agradecer a todas por esse momento que vocês estão nos proporcionando, tá? Estou aqui tremendo, Geisa. Você falou da comunicação, tudo aí, mas olha... Respira. Tenho feito alguns trabalhos. Gente, vamos mandar abraço, vamos lá. Silvana, vamos abraçar a Silvana para que ela sinta todas as nossas vibrações de amor para ela. É porque é a primeira vez, né? A primeira vez com um grupo tão grande, tão bonito, dá uma tremedeira assim no coração. Mas vamos lá. É muito importante esse momento que a gente está presente devido a essa parte da comunicação que a gente aprende desde criança, quando a gente nasce, a se expressar, a se comunicar, né? Então, a mãe, quem é mãe que está aqui? Faz com a mão também. E quem é a mãe que tem um bebê pequenininho? Sabe que é tão difícil, porque ele não fala, ele chora, né? Ele faz nhenhê, e a mãe sabe o que a criança está pedindo. Então, essa já é a parte, a comunicação, ela já começa aí na infância. Ela já é intuitiva, foi como a Geisa, né, acabou de falar na palestra dela. E quando a gente comunica, e a gente é empreendedora, e a gente tem que comunicar para um determinado cliente, ou um determinado parceiro, ou um grupo de pessoas ao qual a gente está buscando novos clientes, a gente tem que saber não apenas se expressar, mas a gente tem que saber como chegar nesse cliente e como vender esse produto. Então, quando a gente pensa em rede de contatos, principalmente, a gente vai pensar assim, qual é a minha estratégia que eu tenho que utilizar para eu poder me conectar com essa pessoa e também poder alavancar os meus negócios. Porque a gente, quando começa um negócio, quando o negócio ainda está pequenininho, está nascendo, ele está florescendo, ele está brotando, a gente começa apresentando para quem? Para a família, para os amigos, para ver se tem o aceite ou não.
Aí depois a gente leva, né? A gente fala, não, agora eu vou apresentar na rede social. A minha amiga gostou, a minha mãe gostou, meu irmão gostou, o vizinho gostou. Quando passa para o vizinho, então, é aquela emoção que não tem tamanho, que não tem preço. E já é uma conexão fora do nosso ambiente familiar. Porque a gente tem esse hábito de primeiro a gente querer mostrar o nosso trabalho para a nossa família. Aí depois a gente parte para o vizinho. Aí o vizinho já começa a aumentar a nossa rede. A gente nem sabe, mas ele está lá falando da gente. E a rede social, ela é o nosso vizinho. Querendo ou não, quando a gente tem uma conexão, por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha conexão. Eu utilizo muito LinkedIn. Quem conhece LinkedIn? Faz assim com a mão. E quem usa LinkedIn para fazer negócio? Não, né? Facebook. Quem tem Facebook? Quem usa Facebook para fazer negócio? Tá perdendo cliente, Tayane? Tá perdendo cliente, hein? O Instagram. Quem usa mais o Instagram para fazer negócio? E dá certo? Dá certo. Por quê? Porque vocês estão conseguindo chegar nos clientes através até mesmo dos seus contatos. Eu vou dar um exemplo de um trabalho que a gente fez pelo Conselho de Cidadania, né? Porque eu estou aqui representando a Comissão de Assuntos Econômicos, eu sou coordenadora da comissão, e a gente resolveu criar no mês de julho. A Débora também participa do conselho, né, Débora? Está aí toda tímida, mas fomos assim, fizemos uma parceria muito grande, e a Débora, junto com a Câmara, foi assim, o que deu suporte para a gente poder fazer esse trabalho. E a gente começou pequenininho. Quando a gente começou, a gente primeiro assim, a gente criou um projeto. Porque quando você está na rede social, você tem que ter um objetivo. Qual é o meu projeto? Eu tenho um plano de negócio? Não, não tenho. Então, peraí, eu não sei qual é o meu cliente. Então, eu estar na rede social, querendo buscar novos clientes, querendo aumentar o meu potencial para desenvolver o negócio. E eu não fiz um plano para saber quem é o meu cliente. Então, peraí, alguma coisa está errada. Então, gente, quem não fez o plano ainda, quem não determinou quem é o meu cliente, qual a idade do meu cliente, porque as redes sociais têm isso. Por exemplo, o TikTok. O TikTok é para adolescente. Então, eu vendo roupa para adolescente. E aí? Eu estou divulgando aonde? Lá no grupo da vovozinha, para ela comprar para o neto. Não, peraí, eu tenho que divulgar lá nos adolescentes para ele falar para a mãe assim, mãe, olha que top, é da hora esse que eu quero. Então, assim, a gente tem que mudar a estratégia. Porque, querendo ou não, o nosso público, ele está em todos os lugares e, querendo ou não, determinado por faixa etária, né, pela idade. Então, nas redes sociais, elas existem a conexão da conexão. Eu utilizo muito Facebook, Instagram e LinkedIn de formas bem separadas, bem focada. Cada rede social, eu tenho um objetivo para ela. Por exemplo, no meu Facebook, eu utilizo para a Silvana, pessoal, mas aí eu criei uma página, porque eu já vivi 10 anos na Suíça, depois eu voltei para o Brasil, e chegando no Brasil, eu não sabia o que me esperava, e eu pensei assim, eu vou levar um casal de gato bengal, aqueles gatos que parecem aquela onça, um leopardo. Aí o que eu fiz? Antes de ir para o Brasil, uma página dos meus gatos, para eu poder fazer com que as pessoas no Brasil conhecessem os meus gatos. Porque o Facebook, ele é o mais usado no Brasil. E eu estava indo para o Brasil. Então, antes de ir, eu já fui preparando o meu público. E os gatos, cada gato custava 3 mil reais. Então, assim, eu tinha que escolher o meu cliente, saber a quem eu ia chegar, para quem que eu ia mostrar esses gatos. Então, o que eu aprendi? Já desde 2016, eu já vinha fazendo alguns cursinhos para aprender como é que eu ia vender esse gato na rede social, lá no Brasil, a 3 mil reais cada um, porque a gente conhece a realidade do Brasil, né? Não é como na Suíça, e a gente sabe que lá o gato de 3 mil reais, na cidade que eu estava, que era uma cidade, né, que é onde a média salarial era de 1.300 reais, eu não ia conseguir vender o gato para qualquer um. E eu não vendi nenhum gato na minha cidade. Eu vendi 25 gatos em um ano. E eu mandava de avião. Aí entra a logística, que é muito importante, porque você está na rede social,
Você busca a sua conexão, você tem o produto, você quer atender aquele cliente, mas você tem que ter a sua logística para você enviar esse produto. Aí você tem que pensar nisso também. Peraí, eu vou entrar na rede social, qual é o meu propósito? Qual é a faixa etária? Qual é o meu cliente? Ok, já tenho. E agora eu vou vender qual tipo de produto? É roupa? É doce? É gato? Tá, mas como é que eu vou vender isso? Como é que eu vou enviar? Se a pessoa não mora aqui na minha cidade, isso vale para qualquer lugar do mundo, tá, gente? Não vale só para o Brasil, não. Porque a gente sabe que a logística na Europa ela é muito rápida. E no Brasil já é muito lenta. Então, quem está no Brasil e precisa atender um cliente que está lá no Maranhão, tem que ter uma estratégia logística para poder enviar esse material para o Maranhão naquele prazo determinado que você se comprometeu com o cliente. Porque aí entra essa comunicação lá do que a Geise disse. A sua comunicação com o cliente, o trato que você tem com ele. Quando você vende para o cliente, você não está vendendo um produto, não é só um serviço, não é um objeto. É o prazer dele estar comprando aquilo ali. Então, eu preparei toda a logística de como eu iria enviar esse material, que foi o gato, né? Que eu acabei tendo que enviar mesmo de avião, porque não havia outro meio de transporte mais razoável. Eu tive um que veio do Rio de Janeiro de carro, do Rio de Janeiro para o Espírito Santo, que eu morava no Espírito Santo. A gente marcou de se encontrar em Vitória. Ele saiu de Macaé de carro e foi lá no Espírito Santo e me comprou 5 gatos. E queria logo os filhotes inteiros. Então, a gente manda. Aí ele veio buscar, mas assim, sempre tive a preocupação de saber como era um animal, né? Como um ser, é um ser. Então, eu sempre tive a preocupação de saber assim, o que ele quer do gato. Quando eu via que a pessoa queria só a parte comercial para fazer para procriar, eu colocava assim, só vendo castrado, para não fazer criação. Então, eu colocava algumas regras nisso. E eu nunca tive o problema do cliente depois falar assim, não, eu não gostei e tal, vou te devolver o gato. Ninguém nunca me devolveu nenhum gato. Pelo contrário, todo mundo me manda as fotos e diz, você vovó de novo, olha, a gatinha pariu. Então, assim, essa conexão que você cria com o seu cliente, ela é muito legal. Porque depois ele acaba virando, não seu amigo íntimo da sua casa, mas ele acaba virando uma relação que te conhece e que vai te indicar para outras pessoas. Então, é muito importante essa conexão na rede social, que ela não fique apenas no virtual. É muito importante que cada um passe a conhecer realmente o seu cliente. Passe a conhecer de forma com que ele, de livre e espontânea vontade, divulgue para os outros, né? Fale do seu negócio, pontualiza, dê estrelinhas, não importa, mas que fale de você. Quando for lembrar de um doce, fala assim, nossa, olha, fulana faz um doce muito gostoso. E isso é muito prazeroso e é muito importante para desenvolver os negócios e para aguçar ainda mais a curiosidade de outras pessoas que não te conhecem. Aí existem técnicas, tá? Eu tô falando muito rápido, gente, faz assim com a mão porque eu tô nervosinha, tá? Tá bom, tá bom. Tá bom, obrigada, Geise. Então, assim, existem técnicas para você divulgar o seu produto na internet e através dos algoritmos, né? Aí eu já vou lá para aquela área de análise de sistemas, para fazer com que os algoritmos peguem o seu produto e façam assim lá na internet, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma cocada que eu recebi hoje, de uma empreendedora aqui da Suíça. Então, pega o seu produto, na hora que você abre a página, o que aparece? Uma cocada. Você, uai, mas por que apareceu uma cocada aqui? Não sei. Não é que eu não sei. Quando você curte qualquer foto, qualquer material, qualquer publicidade, não importa o que. Para você, empresa, mas não adianta colocar foto. Vocês pegam. Tayane, você não coloca nome na foto. Quando você tem lá aquele sapato bonito, você não coloca lá que é um sapato bonito, chique, amarelo? Não, tem que colocar nome na foto. Por quê?
se vocês, quando vocês forem abrir na aba direita, tem um cantinho que vai mostrar todos os códigos, que é o código HTML, a linguagem, né, codificada daquilo que você está vendo ali como imagem. E se você olhar na linha de programação, se você clicar na imagem, vai estar lá escrito image, em inglês, e o número da imagem, se ela não for nomeada. Então, quando alguém for procurar alguma coisa na internet, eu vou postar a cocada, e boto lá a cocada com o número que sai no telefone, porque são códigos que geram, né, automaticamente. Então, a cocada pode ter gerado o número 1, o número 2. O sistema não sabe o que é 1 ou 2. Para ele, é o código binário e ele vai aparecer. Mas se eu coloco lá que é uma cocada de coco queimado, com leite condensado, sem açúcar, né, feito com xilitol, ou com, não importa o produto que a pessoa utilizou para adoçar aquela cocada, o que vai acontecer? Lá naquele código vai aparecer o nome que você colocou. Então, quando alguém for fazer alguma pesquisa na internet, o que vai me aparecer? O seu produto. É a mesma coisa quando a gente coloca as hashtags, né? O joguinho da velha. Quem tem o hábito de colocar o joguinho da velha? Importantíssimo. E o que é mais importante ainda, quando vocês forem colocar o joguinho da velha, dá uma olhadinha para ver quantas publicações já foram colocadas ali, porque no Facebook ele aparece. Tantas publicações, e aumentem ainda mais. Por quê? Porque essa é a forma que o logicial, né, o programa tem para ir buscar aquela sua postagem. Aí eu falo assim, nossa, legal, mas eu já sei tudo isso que a Silvana está falando. Isso aí não tem novidade nenhuma para mim. Mas assim, é algo muito importante que às vezes a gente deixa passar. Até mesmo no nome da gente. Quando a gente vai postar alguma coisinha, ó, tag nela. Porque se alguém for te buscar lá no Google, que a gente fala aqui na Europa, googlar, né, já virou verbo, né? Quando a gente vai buscar lá no Google a Silvana, vai aparecer tudo que a Silvana já fez. Tá lá. Né? E às vezes algumas pessoas não têm essa habilidade com informática. Então, não tem, Vanessa? Não, mas tem que colocar. Muito importante, tá? Nomear a foto. Não deixe passar em branco, principalmente nomear a foto, colocar uma tagzinha, uma hashtag, o que é que você quer com aquela foto ali, qual é o seu objetivo? Você quer divulgar um produto? Quero, tá, mas qual é o meu produto? É X. Ah, eu quero atender o quê? Eu quero atender jovens. Ó, hashtag jovens. Ah, mas tem a ver com educação. Hashtag educação. Ó, tô vendendo o livro junto. Hashtag livro. Vai colocando. Eu quero atender o público. Quero atender o público aonde? Em São Paulo, ó, hashtag São Paulo, hashtag Suíça, hashtag Londres, hashtag Alemanha, vai colocando. É muito importante, tá? Porque foi assim que eu consegui meus clientes. Eu nunca paguei, aí o pessoal do Facebook vai ficar bravo comigo. Nunca paguei nem para conseguir seguidores no Facebook, porque você consegue os seguidores, mas eu falo assim, nem todos os seguidores são seus clientes. Mas quando são seus seguidores de verdade, que ele foi lá, que ele se interessou, ele pode não ser o seu cliente, mas ele vai te indicar para alguém. Porque ele teve um interesse. Ele foi buscar. Então, assim, quando você coloca as hashtags, que você mostra um produto, você fez aquele planinho de negócio, o que é que eu quero, qual o cliente que eu quero atingir, qual é o meu público-alvo. Então, você tendo já fazendo esse filtro, que é muito importante, a Geisa, que é da educação, da comunicação, ela sabe muito bem, porque em vendas a gente tem que usar muito filtro, muito funil. E você tem que ir botando funil no que você quer. Então, o trabalho para ser feito no Facebook, ele é totalmente diferente do que é feito no Instagram. Não sei se vocês conseguem ver a diferença de um para o outro. Porque no Facebook você consegue colocar muito mais postagens, é muito mais dinâmico do que no próprio Instagram. E no Instagram, às vezes, não tem o mesmo público do que no Facebook. Porque além de vender gato, eu vendia doce francês numa cidade que o pessoal só ganhava o salário mínimo. Assim, é um exemplo de vida, tá? Foi o que a gente falou, assim, não é a verdade, assim, a pura verdade que todo mundo tem que seguir e fazer do jeito que eu fiz. Mas é a minha verdade. E deu certo. Porque quando eu cheguei lá,
eu era uma estrangeira e eu não sabia o que fazer, como me direcionar. Então, a primeira técnica, botar os gatos no Facebook, colocar as hashtags, fazer a página do Jordi Minhoncinha, e quando eu chegasse do Brasil, 1 ano depois eu ia colocar os gatos para criar. A segunda estratégia era procurar um emprego. Se eu não conseguisse um trabalho, aí eu ia partir para os doces, que eu fiz 2 anos de curso de culinária francesa, tudo patisserie francesa aqui na Suíça, fui para a França, rodei a Europa, né? A Cris está aqui, ela foi minha parceira no Fórum de Negócios e ela conheceu um dos meus produtos. Então, assim, lá na época, as pessoas não sabiam o que era o macarrão. Quando eu falava assim, ligava para as amigas, olha, eu vou fazer um macarrão, você quer provar? Ah, eu estou enjoada de comer macarrão. Eu falei assim, ai meu Deus do céu, o pessoal não sabe o que é macarrão, como é que eu vou apresentar isso? Aí o que eu fiz? Eu montei uma barraquinha, fui para a Praça da Rodoviária vender doce francês. Porque eu não tinha cliente, ninguém me conhecia. E eu tenho certeza que tem muitas de vocês que estão aqui na Suíça, que estão na mesma situação, que está lá na Alemanha ou que está em Londres, não importa onde. Que é assim, é uma incógnita, ninguém te conhece, ninguém sabe o seu potencial, a sua capacidade. Por quê? Porque assim, tá lá fechadinha, escondidinha. Não, bota uma barraca, vai para a praça. Vou mostrar os produtos para as pessoas que vocês vão ver. Porque a gente precisa de fazer o primeiro contato. Alguém precisa te conhecer. Isso é muito importante. Então, eu fui para os doces. Para chegar nos doces, eu não podia usar o Facebook. Porque o meu público do Facebook era diferente do público que eu queria para os doces. Porque o meu público do Facebook estava na minha cidade. Eu não tinha interesse em enviar doce por avião. Os gatos, sim, mas os doces, não. E na cidade, onde a população, 20% da população desempregada, com salário mínimo de R$ 1.300, salário base de R$ 1.300, onde um macarrão custava R$ 8, é assim, é uma distorção muito grande. Aí o que eu fui usar? O Instagram. Porque o meu foco com o Instagram era outra situação, era outro público. E no Instagram eu já conseguia fazer com que aquelas pessoas, que era mais da área da medicina, da advocacia, do jurídico, né, doutores, grandes empresários, conseguissem ver o meu negócio. Era um business to business ali no Instagram. E o LinkedIn ninguém conhecia, né? Ninguém tinha o hábito de usar o LinkedIn. Quando eu assumi o Cine, aí eu falei assim, agora eu vou arrebentar no LinkedIn. Porque eu já usava o LinkedIn para fazer algumas publicidades de eventos que aconteciam no Brasil. Porque, assim, qualquer rede social que vocês participarem, vocês precisam se mostrar. Tá? É preciso estar ativa, é preciso estar se mostrando, porque quem não aparece, o povo esquece. Tá? Então, é muito importante. Ah, mas eu não tenho nada para postar hoje. Ah, não tem importância. Vai lá na amiga e clica nela lá, curte. Curte e coloca assim, nossa, que legal. Aí vai lá num grupo, por exemplo, eu estou vendendo lá o doce, o macarrão. Aí eu vou lá num grupo de todo mundo que faz doce, né? De doceiras ou das pessoas que mexem com festas. Aí eu vou lá e curto alguém, só que eu vou mudar meu nome. A estratégia é essa. Muda o nome. Bota lá Silvana Cassini. O que é Silvana Cassini? Ninguém sabe? Não, Silvana Cake Designer. Silvana Chef Patissier. Entendeu? Então, todas as vezes que vocês forem acessar uma rede social, que vocês forem fazer algum comentário num grupo, e que esse grupo tenha a ver com o negócio de vocês, não são concorrentes que estão ali. São assim, na verdade são, né? Mas assim, não é o seu maior concorrente. Por quê? Porque os clientes, quando forem buscar o negócio, né, forem buscar aquele produto, ele vai buscar lá naquele grupo. Ele vai pegar aquele que mais se destaca. Então, é importante, naquele momento ali daquele grupo, vocês colocarem que não é a Silvana Cassini, né? Não é só a Silvana. Não, é a Cake Designer, ou é a que vende gatos, né? Tinha o nome do gatinho, que era Gatini, ou é os Gatines, não importa, mas coloque o nome do seu negócio. Porque é muito importante a gente separar na rede social o que é vida privada e o que é negócio. Porque se mistura os dois,
depois você já não sabe ali quem é seu cliente, quem é o seu amigo, e você mistura tudo. Aí o seu cliente quer ver uma foto de um produto seu, aí vai lá no seu Facebook, aí vê aquele monte de amigos, as suas fotos lá na praia, curtindo aquele verão massa. Aí você imagina aquele cliente, você fala assim, nossa, é muito legal aqui. Então, assim, eu estou conhecendo a família da minha cliente, eu estou conhecendo da minha fornecedora, eu estou conhecendo a vida dela. Então, assim, é importante, na hora de fazer as postagens, limitar o acesso às suas publicações. É muito importante. Então, se você usa o seu Facebook pessoal para poder apresentar o seu negócio, então limite o que é vida privada sua, coloca lá que é só os seus amigos que podem ver as suas publicações. Porque o cliente, quando ele vai procurar um produto para comprar, isso aconteceu. Tá? Eu fui procurar um produto para comprar de uma vendedora, era maquiagem, aí ela me deu o Facebook dela, aí eu fui pro Facebook. Aí eu falei assim, nossa, que legal. Quando eu cheguei lá, eu fui procurar os produtos, eu não achava o produto. Eu achava a foto da mãe, a foto do filho, a foto dela com todo mundo fazendo festa, mas eu não achava o produto. Aí o que eu fiz? Eu desisti. Né? Então, assim, não faça com que sua rede social seja um meio para desestimular o seu cliente. Ao contrário, trabalhe com ela de forma que ela seja mais otimizada para vocês buscarem os seus clientes, né, para vocês. Eu vou fazer uma pergunta só. Vocês sabem, em média, porque eu fiz a estatística aqui na Suíça. Quais são as redes mais utilizadas na Suíça? Quem está na Suíça? A maior parte de vocês estão na Suíça. Então, vocês sabem quais são as mais utilizadas na Suíça? Não? Então, assim, a primeira é o Facebook, que tem 4,2 milhões de usuários. Tá? Em 2013, eu já fazia bolos brasileiros aqui na Suíça para vender. Tá? Eu sou funcionária da logística, mas assim, eu sempre gostei dessa parte artesanal. E eu não tinha cliente e eu queria vender meus bolos. Aí eu não fui buscar o público brasileiro. Eu vendia bolo brasileiro, mas eu queria vender bolo brasileiro de brigadeiro mesmo, sabe? Aquele bolo com doce de coco ralado na mão. Eu queria buscar o meu cliente que fosse suíço, que ele conhecesse o gosto do Brasil. Aí o que eu fiz? Eu fui no Facebook, na época eu nem tinha essa noção, que foi em 2013, eu nem tinha essa noção, mas assim, eu fui no Facebook e fui buscar os grupos dos suíços. E é a mesma coisa, eu quero vender para um determinado perfil, entra nos grupos daquele perfil que você está procurando. E ali eu fiz muitos clientes na Suíça. Né? Então, é uma forma de, através dos grupos, você conseguir dar um pontapé inicial no seu negócio ou alavancar realmente o seu negócio. Aí o segundo mais utilizado é o LinkedIn. Quase ninguém conhece, mas o LinkedIn tem 2,4 milhões de usuários na Suíça. E assim, o LinkedIn, ele é uma plataforma mais profissional. Eu falo assim que ele é um business to business. As pessoas acham que é só para poder conseguir uma vaga de trabalho, mas não é. No LinkedIn você pode conseguir fornecedores geniais, pode conseguir fazer negócios extraordinários. Só que você tem que saber adequar o seu perfil para aquele fornecedor que você está procurando. Porque eu acredito assim, que todas aqui são empreendedoras e as empreendedoras precisam de fornecedores. E você pode ter um fornecedor que está na África. Você pode ter um fornecedor do Brasil, pequeno empreendedor do Brasil. A gente está falando de empreendedorismo social, porque a Geisa é da área do empreendedorismo social e eu sou estudante do assunto. E não há nada que impeça um pequeno empreendedor no Brasil de exportar para a Suíça. Não tem nada que impeça. Né? O estado do Ceará, ele é um grande estado que ele tem incentivado o desenvolvimento da internacionalização. Gente, desculpa. Você me deixa muda, Geisa. Tá me ouvindo agora, pessoal? Sim? Ok. Então, assim, o estado do Ceará... Você está falando comigo, Geisa?
Liga seu microfone, senão eu não consigo te ouvir. Eu ia pedir para quem tiver com o microfone aberto para poder deixar mudo o microfone e que a gente está atravessando momentos de instabilidade da internet aqui. E eu tô com medo que a coisa caia, porque caiu uma vez aqui para mim e a gente está gravando. Então... Eu estou fechando, vou fechar o microfone de quem eu vi que está aberto, pode deixar. Tá, joia. Obrigada, Ana. Então tá bom. Então tá bom, para a gente poder concluir. Maravilha. Obrigada, Ana. Eu só vou falar mais 2 minutos. Eu ia falar só 5 minutos, né, Geisa? Que eu falei assim, Geisa, eu vou dar só um toque, assim, porque o que eu tenho para falar não é muita coisa. Não, é isso. Quando eu falo do comércio internacional, eu vejo, assim, um mundo de negócios para vocês, para todo mundo. E é algo que não é impossível. Tudo é possível. Então, você pode ter um fornecedor nos Estados Unidos, ou na África, no Brasil. Por que não? A gente fazer uma conexão com o Brasil, ajudar a desenvolver os negócios no Brasil, porque a gente já ajuda tantas coisas no Brasil quando a gente faz remessas, né, para ajudar a nossa família lá. Então, a gente consegue também desempenhar esse empreendedorismo social fazendo essa conexão, buscando novos fornecedores. E aqui na Suíça, quem está aqui sabe que não é difícil a gente usar a logística. Aí eu vou entrar como funcionária do Correio, eu sou funcionária do Correio, a gente usar a logística que é muito prática. A gente tem diversas empresas de logística na Suíça que você pode enviar sua encomenda, com 24 horas ela já está na Alemanha. Então, nada impede vocês de se abrir para o mundo, se abrirem para o mundo e de se internacionalizarem, que é o mais importante. Mas não esqueça, é muito importante, o mais fundamental é vocês começarem a usar as redes sociais de forma otimizada para vocês atingirem os seus objetivos. Eu estou vendo a pastora Cristiane, ela é lá de São Mateus, é da minha cidade, do Espírito Santo. Faz um oi aí, Cris. Ela ficou sem... Faz assim, Cris, para as meninas te conhecerem. Grande parceira minha, quando eu assumi o Cine, eu fiquei 11 meses no Cine, e esses 11 meses a gente conseguiu fazer um trabalho extraordinário, onde a gente criou o Fórum de Negócios, e com a ajuda da Cris, através das redes sociais, a gente conseguiu colocar numa sala 609 pessoas, só com rede social. E assim, tudo é possível. Tudo é possível. Basta a gente acreditar no nosso potencial, tá? Acredite no empreendedor que está em você. Se você ainda é aquele empreendedor funcionário que trabalha todo mês para poder falar assim, não, isso aqui é meu dinheirinho, tá ótimo. Pega esse funcionário, demite ele, tá? Demite esse funcionário e veste a empreendedora, se empodere e use as redes sociais, use os seus contatos para vocês alavancarem os negócios de vocês. Porque lembre que cada conexão que vocês têm, também tem outras conexões, tá? E essas outras conexões também têm outras conexões, tá? Hoje, eu quero dizer assim, que a maior parte de vocês fazem parte do catálogo de Natal. É um prazer enorme para o Conselho de Cidadania poder divulgar o trabalho de vocês. Eu me surpreendi, porque eu não imaginava que a gente na Suíça tinha empreendedores extraordinários, com produtos e serviços que a gente, assim, ficou assim, eu mesma fiquei boba de olhar, de ver, e assim, a gente fica sem saber, assim, gente, está escondido, está onde a gente não conhece, a gente tem que ajudar a divulgar. Então, o que a gente fez? A nossa estratégia? A gente fez um vídeo, e esse vídeo, a nossa plataforma hoje, né, a nossa rede social, nossa página, tem pouco mais de 500 seguidores do Conselho, mas com o nosso vídeo, a gente atingiu quase 3.000 pessoas. Então, é o contato do contato. O catálogo mesmo em si, ele foi baixado por 1.300 pessoas. Então, os produtos de vocês estão na mão de 1.300 pessoas. Então, agora, o que falta? Vocês se empoderarem do que vocês têm de melhor, que foi o que a Geise falou, pega o que você tem de melhor, cria o seu rapport com o cliente, tá? E vá atrás dele, não deixe ele voando, tá? Porque agora é com vocês,
tá? A gente abriu as portas e essas portas, elas só vão se abrirem cada vez mais, tá? Vão ser oportunidades e mais oportunidades que vocês vão conquistar. Eu quero agradecer, tá? Por esse momento tão especial. Se vocês tiverem alguma dúvida, Facebook, tem muitas redes na Suíça. Ivana? Oi. Ivana, oi, eu estou sendo avisada, me perdoa, a gente está estourando o nosso tempo aqui, eu estou sendo avisada que talvez derrube. Então, vamos, se nós pudermos finalizando, então. Lá para a Lívia, para falar sobre as perguntas. Isso. Tá? Isso. 5 então, minutos. assim, Lívia, eu passo para vocês, eu finalizo com essa mensagem, tá? Se empoderem e deem o de melhor de vocês e utilize a rede social de forma otimizada para que vocês se destaquem. Porque é isso que vai fazer vocês se alavancarem nos negócios. Obrigada. Lívia, pode passar as perguntas. E olha, eu estou aberta, tá? Podem depois pegar o meu WhatsApp com Shalimar, que eu acho que todo mundo mandou mensagem para Shalimar, não tem problema. Que tiver alguma dúvida em especial e quiser conversar comigo, eu estou à disposição para poder conversar com cada um de vocês, tá? Sempre. Lívia, manda as perguntas. Então, vamos lá. Tem a primeira pergunta da Tayane, né? Ela disse que não sabe como nomear a foto, ela geralmente faz os ajustes no celular, e ela quer saber se no celular também tem como nomear a imagem. Só no computador, não tem jeito não. Vai ter que pegar. E outra coisa, quando você publica a sua foto lá no Facebook, e você, nossa, esqueci de renomear, vou ter que repostar. Se alguém compartilhou aquela postagem e você modificar aquela publicação com a foto renomeada, aquela publicação que foi compartilhada, ela vai ser perdida. Então, fica feio. Então, assim, se você compartilhou sem foto, sem o nome, botou a foto, mas não colocou o nome, vai lá nas hashtags, enche de hashtag, tá? É a forma mais fácil de você resolver, de ajustar o problema. Mas, assim, o conselho que eu dou sempre, passe primeiro para o computador, se puder, dá uma renomeada na foto, que é muito importante. Isso vale para tudo, até para procurar emprego. Quando você vai lá no seu currículo, que parece que não tem nada a ver, né? Eu fiz um currículo no Word, coloquei minha foto. Eu vou lá no arquivo do meu computador, vou pegar minha foto 3x4 e vou botar lá no currículo. Aí o que acontece? Essa foto do currículo, você coloca o seu nome e coloca lá, empreendedora, ou coloca lá, analista de sistema, na foto, lá no nomezinho da foto, e põe ela no currículo. Quando alguma pessoa da área de logística, não importa, do que você renomeou a foto ali, a função, quando ela procurar, o seu currículo vai estar lá nos algoritmos. Então, ele também vai estar, você vai ter uma possibilidade a mais de conseguir ser entrevistado ou de ter uma oportunidade de ser chamada. Então, no folder que vocês fizerem para colocar no Instagram, vai lá no computador e nome na foto. Muito importante. Ok, a próxima pergunta é da Roberta. Ela pergunta se na Suíça qual a rede social mais utilizada. Você já respondeu que é o Instagram, depois o Facebook. Não, é o Facebook, depois é o Instagram. É o Facebook, LinkedIn e Instagram. Tá. E tem uma rede social na Suíça que quase ninguém conhece, chama Xing. Já ouviram falar? Xing, X-I-N-G. Então, essa rede Xing, ela tem 14 milhões de usuários, e esses 14 milhões, eles estão divididos entre a Alemanha, olha as meninas da Alemanha aí, tá? Isso é dividido entre o pessoal que mora na Alemanha, na Suíça e na Áustria. É uma rede germânica, não foi criada na China, tá? Foi criada em Hamburgo e tem muitos utilizadores. Ela é um concorrente meio que do LinkedIn. Mas eu falo assim, para fazer negócios, business to business, lembre-se disso, tá? É perfeito. Mais algum ali? Isso, da Roberta também, se vale a pena comentar só com o nome da empresa ou é melhor ter o nome próprio também? Depende de como ela quer se apresentar. Ela quer vender o produto, ela quer vender a imagem dela. Tá? Porque se sua imagem, se o seu nome é o seu produto, aí você põe o seu nome. Por exemplo, quando eu vendia bolo, era Silvana Cake Design. Silvana Cassini Cake Design. Eu até tenho o meu Instagram, que lá no Brasil eu usei o nome do Bon Appetit. Quando eu vim para a Suíça, eu mudei. Eu voltei para Silvana Cassini, porque quando eu fazia bolo, só me conheciam como Silvana Cassini, ninguém me conhecia como Bon Appetit.
Então, eu voltei a ser Silvana Cassini aqui na Suíça. Tá? Então, é importante vocês terem esse olhar estratégico. É o que eu falo. Minha primeira fala, quando você pensa em rede de contatos, o que você pensa a primeira coisa? Qual a estratégia que eu vou utilizar para eu poder fazer com que essas pessoas me ajudem a alavancar os meus negócios? Tá? É muito importante. Vamos para a próxima. A Lucilene, ela diz, o que você diz sobre textos longos na foto do Insta, chamada narrativa, o que você acha? Faz diferença? Ela tem percebido muitos textos longos. Assim, o texto longo, ele depende do que o seu cliente gosta. Por exemplo, se o seu cliente gosta de literatura, ele vai querer ler um texto longo. Geisa, me corrija se eu estiver errada, porque você é da comunicação, você entende mais dessa parte do que eu da comunicação. Perfeito. Mas assim, é isso aí. Existe um método chamado pitch, tá? Se vocês quiserem, depois eu mando por e-mail para vocês, que o método pitch, ele é utilizado pelas empresas, que é onde você, em 3 parágrafos, você define o seu negócio. O que é o seu negócio, o que você está vendendo e qual a qualidade dele. E o método pitch, se você for falar para um cliente, eu gosto de explicar tudo muito fácil. Imagina o seu cliente dentro do ônibus, tá? Vai descer na próxima parada. Então, você tem que falar para o seu cliente do seu negócio em 30 segundos. Porque se você passar dos 30 segundos, ele já foi embora. Tá? Então, assim, eu recomendo que nas redes sociais, se for para vender o produto, use o método pitch. Tá? Vocês depois também podem procurar na internet, mas eu posso mandar o arquivo que eu tenho para vocês. Usem o método pitch, porque fica mais fácil para o cliente identificar o que você está vendendo. Porque quanto mais longo, ele vai se perder. A não ser que você conte a história do seu produto e você queira conquistar o seu cliente pela emoção. Isso é importante. Tá? Se você for conquistar o seu cliente para fazer com que ele se apaixone pelo seu produto, que ele conheça a sua história, aí faça um texto bem legal. Mas se for para vender, tem que ser uma coisa muito rápida. Vocês já viram publicidade de mais de 2 minutos? É complicado, né? Ninguém vê. Então, assim, é no máximo 1,5 minutos as publicidades. Né, Geisa? Geisa da comunicação, 30 anos de experiência. Não, mas é isso. Então, o método pitch, ele é isso. Então, você tem que enxugar o que você vai colocar na rede, porque você tem que despertar a curiosidade. Você não pode dar tudo. Se você der tudo, o cliente ele perde o interesse. Tá? Então, faça ele ter a curiosidade e procurar o porquê. Tá? Respondi a pergunta, tá legal? Silvana, referente ao pitch, principalmente falar nesses 30 segundos sobre os benefícios. Porque às vezes a gente fala muito sobre característica, fala sobre o que a pessoa vai experimentar com o teu produto ou com o teu serviço. O que ela vai experimentar. Isso é o mais importante, você focar nos benefícios. E não no caminho que você vai chegar até isso, mas o que ela vai experimentar. Mais alguma, Lívia? Então, nós temos mais uma pergunta aqui. Não sei se tem tempo, Geisa. Olha aí, Geisa, tempo. Vamos na última, que a gente já está extrapolando, e o meu medo é que caia, e aí a gente não tem nem como fazer nosso brinde final. Então, essa é a minha preocupação. Que eu tô sendo... E assim, eu respondo todas as outras por e-mail, tá? Ou pelo WhatsApp. Vocês podem pegar o meu WhatsApp com a Shalimar, que eu respondo sem problema nenhum, tá bom, gente? Eu anotei tudo aqui. Se você quiser, então, responder, dou continuidade para a Geisa aí. Então pode ser, então. Olha, maravilha, porque aí eu vou passar para a Débora, até para a Débora fazer a finalização e para a gente fazer o nosso brinde final, agora de uma maneira mais assim, a gente espera que tenha sido válido para vocês, que vocês saiam. A mulher que entrou aqui há 1h30 atrás, que ela saia diferente da mulher que está saindo, que tenha conhecimento diferente, que tenha uma motivação diferente para poder exercer o seu trabalho como empreendedora na vida, nos negócios. Então, esse é o nosso objetivo. Então, Débora, eu passo para você liderar o nosso brinde. Bom, foi muito bacana, eu gostei demais, acho que muito enriquecedora, todas as dicas, a maneira como foi colocada, e a gente fica com muitas perguntas aí e querendo aquele gostinho de querer mais, na verdade, né? Que de repente a gente pode estar fazendo um outro encontro com mais detalhes, porque tem muita coisa a ser falada pelo que a gente conseguiu perceber aqui nesse encontro. Então, eu gostaria de agradecer todos os participantes, né? Todos vocês que estiveram conosco até agora. As meninas do comitê da Oxitocinas, muito obrigada.
ao programa Reconectando com a sua melhor versão, da Geisa Mourão, a Silvana, do Conselho de Cidadania da Suíça Romanda, a Câmara de Comércio, né? E principalmente a Geisa, porque foi idealizadora desse evento. Muito obrigada, Geisa. E não esqueçam, né, de entrar, na verdade, no site, de compartilhar, de conhecer mais, porque é o tema de hoje, né? Mais que comunicar, nós precisamos nos conectar. Então, como a Silvana também trouxe, é importante essa conexão do cliente, da amizade e de uma série de coisas que vai formar essa rede tão grande que é isso que a gente está querendo. Então, para terminar, vamos fazer o nosso brinde, né? Sim, parabéns. Estou morrendo de sede aqui, estou todas. esperando vocês para a gente fazer o nosso brinde. Que a gente saia melhor e que cada uma de vocês possa fazer a diferença, tanto na sua vida pessoal como na sua vida profissional. E que a gente possa lembrar umas às outras, quando uma tiver mais caidinha, que a gente possa lá e puxar. Então, vamos comentar e vamos se ajudar. Tchim, tchim, gente! Sim. Obrigada! Obrigada! Vamos então comentar, a gente vai postar aqui no Instagram, vamos passar o link via no YouTube também. E vocês que participaram, todos os comentários, baseados até nisso que a Silvana falou, a gente cria muito mais engajamento quando, além do like, além do curtir, as pessoas também comentam, as pessoas marcam outras amigas. Se foi válido para você, faz isso. Se não foi, não precisa fazer nada. Só dá o feedback para a gente gente possa melhorar ainda mais na próxima vez. Tá bom, gente? Palmas para todas nós. Ô, Ninha, tira do mudo para a gente ouvir o barulho de todo mundo. Pode ser? Cadê a Ana? Tirou? Vamos Cada um tem que tirar. Acho que cada um tem que tirar o seu. Ah, é? Então cada um tira. Amei! Gente, a gente merece. Porém, quero mais outras. Queremos. A próxima teremos pessoalmente. Queremos mais outra. Foi muito bom. Muitas outras. Obrigada, Geisa. Para todas vocês. Eu vou finalizar, porque senão vai cair. Eu estava rezando para que não caísse. Obrigada pela perspectiva. Beijo para todos. Obrigada. Beijo. Tchau. Que lindo que tá a foto. Boa! Amei. Amanhã tem mais, né? Outra, o nosso encontro de amanhã. Amanhã tem papo oxitocinas com a Ana Rovina. Amanhã eu vou